Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. O Ministério Público já teve 2 acordos homologados nas investigações da Lava Jato no âmbito civil. Está aqui conosco o promotor de justiça José Carlos Blatt. Ele vai explicar como é que funcionam esses acordos. O que nós fizemos no final do ano passado, no finalzinho de dezembro, foi a propositura de 4 ações, baseadas na lei de autocomposição. Esta autocomposição foi firmada com a empresa Odebrecht, que a partir do momento que reconheceu a existência ou de atos de corrupção ou de caixa 2 para campanhas eleitorais, nesses 4 casos que envolviam, obviamente, prejuízos ao município de São Paulo, nós ouvimos os delatores que sabiam, respectivamente, de cada caso concreto, que trouxeram também provas documentais, enfim, elementos probatórios suficientes, e nós propusemos, então, em conjunto com a Prefeitura, ações civis de improbidade, tendo como objeto a autocomposição com a Odebrecht, exatamente para identificar agentes públicos ou que receberam propina ou que de alguma forma se locupletaram com dinheiro de caixa 2 de campanhas eleitorais, que não deixa de ser o denominado enriquecimento ilícito. Essas 4 ações estão em curso na Fazenda Pública e 2 delas já foram homologadas pela Justiça, pelas varas da Fazenda Pública. Há outras 2 que estão sendo examinadas e provavelmente nos próximos dias nós teremos um resultado se os juízes aceitam ou não esses termos de autocomposição que estão pendentes. O que é importante, nesta autocomposição, a empresa se compromete a devolver aos cofres públicos os valores que foram surrupiados de alguma forma ao erário. Então a municipalidade, nesses casos, será obviamente ressarcida. E é importante colocar que há uma crítica por parte de alguns colegas do Ministério Público que são frontalmente contrários a qualquer tipo de acordo com essas empresas que estão sendo mencionadas ou na Lava Jato, ou nos nossos inquéritos civis, ou nas investigações criminais. Queria dizer o seguinte: se não existisse esses acordos em que a empresa se compromete a trazer os delatores para mostrar o que há por baixo do tapete relacionado a esses processos licitatórios, essas contratações pelo poder público, certamente o Ministério Público de São Paulo, especificamente a Promotoria do Patrimônio, pelo menos nesses 4 casos, não teria nem como propor uma ação, porque são fatos que não surgem nos documentos que estão nesses inquéritos civis. As provas elas acabam aparecendo exatamente por conta dessa situação em que os delatores colocam à luz do sol para que a gente possa entender qual foi a dinâmica do bastidor dessas contratações, dessas obras ou desses serviços em que há efetivamente um conluio entre as empresas e, obviamente, o recebimento de propina ou de qualquer favorecimento a agentes públicos. Que parte da Promotoria do Patrimônio Público Social da capital é favorável aos acordos, Mas este tipo de acordo que nós estamos selando, seja com a Odebrecht ou com outras empresas empreiteiras comprometidas nos esquemas da Lava Jato, tanto em Curitiba, quanto em Brasília, quanto nas obras de São Paulo, é bom que se diga que não é um acordo para beneficiar as empresas. É um acordo para buscar o ressarcimento do dinheiro surrupiado dos cofres públicos, municipais e do Estado, e também, precisamente, a descoberta e o apontamento dos agentes públicos que participaram desse esquema. E aí é bem interessante porque nós fizemos um trabalho conjunto entre o Grupo de Combate ao Crime Organizado, ou o GDEC, que é o Grupo de Combate à Lavagem de Capitais aqui de São Paulo, e dos delitos econômicos,
e a Promotoria do Patrimônio Público. Todas as oitivas nós estamos fazendo, nestes casos, quando o acordo é selado, em conjunto. Por quê? Aí há o reflexo para a esfera criminal, que uma vez que os delatores que estão protegidos ou em Curitiba ou em Brasília, né, eles possuem uma espécie de imunidade penal, a partir do momento que eles apontam para algum agente público, a promotoria criminal, ou o grupo de combate ao crime organizado, ou o grupo de combate aos delitos econômicos, tem elementos suficientes a propor ações penais para processar esses agentes públicos, né? E, concomitantemente, na esfera civil, nós temos elementos, né, suficientes a propor ações para a reparação do dano por parte das empresas que se comprometem nesse acordo e também para buscar a punição civil dos agentes públicos envolvidos, que é multa, é suspensão dos direitos políticos, é a reparação do dano moral e material no que tange a essas falcatruas praticadas. A lei é a lei de improbidade? Nós aplicamos a lei de improbidade administrativa, a lei de autocomposição, a lei de anticorrupção e, de outro lado, e também, por vezes, é possível aplicar subsidiariamente a lei de leniência. De outro lado, na esfera criminal, aplica-se, obviamente, o Código Penal, o Código de Processo Penal e a lei de organizações criminosas, que prevê a questão dos colaboradores ou da delação premiada. Então, existem duas frentes que seguem concomitantes, né? Nós temos, por exemplo, um caso que está sendo avaliado ainda pelo juiz da Fazenda Pública, em que o GAECO fez a investigação conjunta. O delator nos apontou outras pessoas que não estavam acobertadas pela delação do juiz Sérgio Moro. Essas pessoas não tinham proteção alguma e precisavam ser ouvidas, tanto no meu inquérito civil, quanto no procedimento investigatório criminal. Então, a promotora do GAECO, a doutora Letícia Ravassi, entrou em contato com os advogados dessas pessoas que não estavam protegidas, estavam abaixo dos delatores e que sabiam do assunto, para, obviamente, firmar um acordo ou de colaboração premiada ou colocá-los numa situação de colaboradores no que tange essa investigação, inclusive com a autorização do juiz criminal estadual. Então, essas pessoas, depois de feito esse acordo, que não estavam no bojo da Lava Jato, que tem na Odebrecht são 77 delatores, mas abaixo desses 77, em cada caso concreto, você tem mais 3 ou 4 pessoas que não foram atingidas pela delação. Então, são casos importantes em que a atuação conjunta da Promotoria do Patrimônio, do GAECO e do GEDEC são fundamentais. E ao devolver o dinheiro aos cofres públicos, quem se beneficia é a sociedade? Veja, são casos que certamente, e aí é um recado para os que são contrários aos acordos, os acordos eles não visam a mera arrecadação, os acordos visam a identificação e a responsabilização de agentes que atuaram em nome da administração pública, né, que ocuparam cargos importantes e que, de uma maneira ou de outra, causaram um sério prejuízo ao erário público. Então, estes acordos, uma vez que passam a ser homologados pela Justiça e o dinheiro vem a ser devolvido ao erário, quem ganha é a sociedade. E quem ganha, obviamente, é ou o município ou o Estado, que vê esse ressarcimento acontecer. Se não fossem esses acordos, nesses 4 casos, por exemplo, nós teríamos alcançado a prescrição, não seria possível identificar nenhum agente público e, certamente, se ingressasse com uma ação de improbidade ou uma ação de reparação de dano, ao final, a chance de sucesso, de condenação, era mínima, né? Exatamente por falta de provas. Então, o que se busca nos acordos é exatamente um conjunto probatório fundamental, um conjunto probatório real, que não é baseado apenas no delator, mas em documentos, em depoimentos, enfim, para a obtenção de uma condenação provável de agentes públicos e a imediata reparação do dano.
Se eu ingressasse com uma ação sem este acordo, certamente são ações que duram 10, 12, 15, 20 anos e ao final todos são absolvidos ou a ação é julgada improcedente. Há outros casos ainda em investigação? Nós temos hoje na Promotoria do Patrimônio, pelo menos com 6 promotores de justiça, ao menos uns 30 casos envolvendo grandes obras, problemas atrelados a supostos superfaturamentos, ao pagamento de propina de agentes públicos em diversos órgãos estaduais e municipais, e ainda o dinheiro direcionado para o famigerado Caixa 2 para agentes públicos de grande relevância no cenário nacional. Então, óbvio que essas negociações são extremamente complicadas. Todas as nossas conversas com os advogados das empreiteiras, com os delatores, com as testemunhas são gravadas, registradas e sempre acompanhadas com pelo menos 2 ou 3 promotores de justiça. E, obviamente, tudo isto ou submetido ao Conselho Superior do Ministério Público ou submetido ao crivo do Judiciário, que dirá se o acordo é possível ou não.